Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 38. Jesus fala assim, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. E olha essa frase aí. Ele fala assim, foi para isso que eu vim. Então você tem essa frase aí diante de você. Não sei se você já tinha reparado, que Jesus ele deixou claro a finalidade. Coloca o tema, por favor, volta aí, calma. A finalidade, o porquê e o para que ele veio. Ele não quis que isso fosse difícil para as pessoas identificarem. Então, hoje à noite, Jesus quer que você saiba com clareza para que ele veio. Né? Ele fala assim, foi para isso que eu vim. E eu acredito que, depois de falar essa frase, então, Jesus, como que ele pensou assim, então eu vou deixar isso muito claro para eles, através de uma experiência. Aí eu convido você a ir para o capítulo 2, aí pode, se quiser projetar, Cauã, por favor, e quando terminar a leitura você volta para o tema. Então, diz assim, poucos dias depois dele ter dito isso, foi para isso que eu vim. Eu creio que então Jesus vai ilustrar, demonstrar o que ele havia dito. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Jesus veio para quê? Eu creio que, olhando aqui para algo que aconteceu pouco tempo depois dele ter feito essa declaração, foi para isso que eu vim. Jesus, ele começa a demonstrar o que ele havia dito. Então, Jesus está em Cafarnaum e se você olhar no versículo 1, diz que ele estava em casa. Ele não estava na sinagoga, ele não estava no templo em Jerusalém, ele estava em uma casa.
Então, a primeira coisa que eu creio que Jesus quer que você saiba, que eu saiba, você saiba, que nós saibamos, é o seguinte: eu vim para estar na sua casa. Jesus foi muito presente nos lares. Se tinha alguém que gostava de jear, era Jesus. Só riu quem conhece os nossos jeais, né? Que é o grupo de amigos que se reúne em casas. Esse negócio de jear nasceu com Jesus. Porque Jesus gosta de estar na nossa casa. Eu queria que você se abençoasse. Repita essa frase. Eu vou falar e você repete. Jesus gosta de estar na minha casa. Você crê nisso? Jesus falou: para isso que eu vim. Eu quero estar na sua casa. Eu quero estar com a sua família. Ele demonstrou isso várias vezes. Quando em uma família tinha uma menina de 12 anos que havia falecido, e lembrando que naquela época o costume judaico, era enterrar rapidamente, logo após a morte. Né? Mas o que eles fizeram? Não enterraram. E o pai da menina foi até Jesus e falou assim: minha menina, ela morreu. O que Jesus faz? Ele vai lá na casa dele. E entra na casa dele. Vai lá no quarto onde a menina estava, o seu corpo depositado. E ele fala assim: Talita cumi. Pega pela mão e fala: menina, levanta. Isso foi numa casa. Né? Um soldado romano, a Bíblia fala a patente dele, ele era um centurião, ele comandava 100 homens. Aí era o funcionário dele, estava doente, na sua casa. Jesus vai lá na casa dele. Outra ocasião, Jesus está passando por uma cidade, um homem que queria muito vê-lo, chamado Zaqueu, sobe numa árvore. E o que Jesus faz? Ele para, fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa. Interessante como Jesus fala: olha, eu tenho pressa de estar na sua casa. Jesus, ele tem pressa de estar no seu lar, com liberdade para ele ser Jesus, para ele fazer aquilo que só ele pode fazer, para ele falar, para ele agir. Então, Jesus falou assim: foi para isso que eu vim. Eu vim para estar no seu coração, mas eu também vim para estar no seio da sua família. Jesus precisa ser convidado por você para entrar na sua casa. Você precisa falar assim: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Então, não só na minha vida, mas também na minha casa, na minha família. E Jesus, então, ele disse: foi para isso que eu vim. E eu vou demonstrar como é que eu gosto de estar nas casas em que as portas se abrem para que eu possa estar. Segunda coisa, Jesus veio para nos ensinar a pensar e a viver do modo certo. No versículo 2, nos fala o que Jesus estava fazendo nessa casa. Nos fala que ele estava pregando, mas a passagem paralela em Mateus 9 fala que ele estava ensinando. Porque, na verdade, a pregação é um ensino. E em Mateus capítulo 9, versículo 35, nos fala assim que percorria Jesus as cidades, aldeias e povoados, ensinando, pregando e curando. Quando ele ensina, ele quer alcançar a sua mente. Quando ele prega, ele quer alcançar o seu espírito. Quando ele cura, ele quer alcançar o seu corpo. Então, Jesus pode me alcançar de uma maneira completa, em todo o meu ser, corpo, alma e espírito. E Jesus estava nesse lar, e a Bíblia informa que ele estava ali ensinando.
às vezes, nós precisamos demonstrar para Jesus que aquilo que Ele quer ensinar, eu quero aprender. E à medida que Jesus me ensina, eu conheço melhor o coração de Deus. À medida que Jesus me ensina, e já que eu sei que Ele tem esse propósito, foi para isso que eu vim, para ensinar. Para ensinar o quê? Sobre Deus. Para ensinar sobre a eternidade, para ensinar sobre o pecado, para ensinar sobre a natureza humana. Porque enganoso é o nosso coração. Você conhece melhor a Deus se você aprender o que Jesus ensina sobre Deus. Você conhece melhor a você mesmo se você aprender o que Jesus fala sobre o nosso coração. Jesus, ele fala assim, olha, você quer entender por que você é como você é? Jesus fala assim, o segredo está no coração. Jesus fala assim, do coração do homem procedem todas as coisas. Ou seja, você só muda quando muda o seu coração. Não basta você querer mudar, você entender que precisa mudar. Se o seu coração não muda, você sabe que precisa mudar, mas você não muda. Então, Jesus não perdeu a oportunidade para ensinar. E eu preciso, então, tomar uma decisão. Já que Jesus quer me ensinar sobre Deus, sobre eu mesmo, sobre a eternidade, eu preciso tomar uma decisão. Jesus, eu quero ser o seu aluno. Amém? Me ensina. Eu quero aprender contigo. Quando você for ler a Bíblia, for ler as Escrituras, faça essa oração. Jesus me ensina o caminho. Jesus, ele veio para mostrar o caminho, veio para mostrar a verdade e veio para mostrar a vida eterna. Então, Jesus falou assim, eu vim, foi para isso que eu vim, para ensinar a respeito do reino dos céus. Foi para isso que eu vim. Terceiro lugar, Jesus fala, ele demonstra aqui, nessa ocasião, Jesus mostra assim, foi para isso que eu vim. Eu vim para abrir o canal entre vocês e Deus. No versículo de número 5, Jesus está abrindo esse canal na vida do paralítico, dele para com Deus. Jesus fala assim, filho, os seus pecados estão perdoados. Porque Jesus sabe, ele sabia muito bem o que estava escrito no livro do profeta Isaías. Quando o profeta Isaías falou assim, a mão de Deus não está encolhida para que não possa abençoar vocês. Os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possa ouvir vocês. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado é uma barreira entre o seu relacionamento com Deus. É como se fosse aquela gordurinha que entope a sua veia e mata o seu coração. Mas no mundo espiritual é aquele obstáculo entre nós e o nosso Deus. Então, Jesus falou assim, foi para isso que eu vim. E eu vou demonstrar, eu vou tornar clara a minha declaração. Eu vim para desobstruir esse canal entre vocês e Deus. Então, quando descem o paralítico, a primeira coisa que Jesus faz era a coisa mais importante para a vida daquele homem. Era desobstruir o canal de comunicação dele com Deus. Era tirar esse obstáculo que o profeta Isaías fala. Quando você se aproxima de Jesus, talvez você se aproxime por muitas razões. Estou com problema de casamento, estou com problema na minha empresa, estou com problema de saúde. Às vezes é por várias razões, mas não é a razão principal. A razão principal nós entendemos que é essa, porque a primeira coisa que Jesus faz na vida daquele homem é perdoar os seus pecados. No meu olhar e no seu olhar, talvez não era a primeira coisa que ele precisasse. Talvez a primeira coisa que ele precisasse era poder andar.
era poder sair daquela cama que ele vivia 24 horas do dia, não saía dali, uma pessoa sem mobilidade. Então, por que Jesus ele fez isso? Para mostrar a você que a área principal que ele quer atuar na sua vida é liberar o canal entre você e Deus. É perdoar os seus pecados. Então, Jesus fala assim, foi para isso que eu vim. E ele demonstra, fazendo a ação mais importante na vida daquele homem, que não era mudar nenhuma outra área da vida dele, a não ser mudar o seu status espiritual perante Deus. Fala assim, filho, teus pecados estão perdoados. A sensação de ser perdoado por Deus, ela é algo difícil de explicar. A sensação de você ouvir Jesus falar isso, de você sentir Jesus fazer isso, é algo que precisa ser experimentado. E Jesus, ele sabe de tudo que você precisa, mas ele sabe que a coisa principal que você precisa é ser perdoado. Para que o seu canal de comunicação com Deus esteja desobstruído. Não haja mais essa separação, não é? Que o profeta Isaías fala entre nós e o nosso Deus. Então Jesus veio para isso. E Jesus ele veio também para tirar a nossa paralisia espiritual. Jesus ele cura este homem e tira a paralisia física. Mas há duas paralisias que você pode ter, a física e a espiritual. Este homem tinha paralisia física, mas não tinha paralisia espiritual. E alguns não têm paralisia física, mas têm paralisia espiritual. Jesus pode remover as duas. Mas a que te deixa fora do céu não é a paralisia física, é a espiritual. E Jesus não quer que, espiritualmente falando, você viva na inércia. Você não tenha mobilidade espiritual. Em relação a Deus, você não se movimenta, né? Você é imóvel, está na inércia. Então, foi para isso que eu vim, para colocar você em movimento em direção ao Pai. Permitir que você caminhe numa direção que sem a minha ação você não caminharia. Caminhar em direção àquele que te ama de uma maneira que você nem consegue compreender o tamanho desse amor. Então, foi para isso que eu vim, para tirar a paralisia espiritual. Você consegue ver na sua vida espiritual que ela tem movimento? Ou você percebe que você se movimenta para todas as outras coisas, mas a sua vida espiritual é uma inércia eterna, permanente. Espiritualmente falando, você não sai do lugar. Você é um paralítico. Jesus veio para tirar a nossa paralisia espiritual. Nós termos iniciativa com Deus, nós termos atitude com Deus, de falarmos com Deus, de orarmos, termos atitude e iniciativa de ler a palavra, termos atitude e iniciativa de congregar, de louvar, de adorar, para não termos atitude e iniciativa com todas as áreas desta vida, menos na área espiritual. Então Jesus, ele falou assim, foi para isso que eu vim, eu quero demonstrar a vocês, eu vim para retirar a incapacidade que todo aquele que está no estado decaído tem em relação a Deus. E como o pecado nos imobiliza. Você lembra de Adão e Eva? Quando eles pecaram,
que aconteceu na vida deles? Paralisia espiritual. O que era de se esperar? Se Deus é o único que perdoa, então nós pecamos. Mulher, vamos lá falar com Deus? Vamos nos arrepender e pedir perdão? Mas o que houve? Paralisia espiritual. Aonde estavam, na condição espiritual que eles ficaram por terem pecado, eles permaneceram. Deus teve iniciativa de ir até eles para remover essa paralisia. Então Jesus, representando Deus, ele fala, foi para isso que eu vim. E é por isso que ele falou assim, olha, alguém só vem a mim se o Pai liberar essa pessoa para vir a mim. Porque nós estamos, sem ele, numa paralisia espiritual. Então Jesus veio para remover essa paralisia espiritual. Jesus, ele disse assim, eu vim, foi para isso que eu vim. Eu vim para trazer esclarecimento teológico. Quando o paralítico foi curado, uma confusão teológica estava presente ali naquela casa. Versículo 6, você tem informação dessa confusão. Eram pessoas ali que estudavam a lei. Diz assim o versículo 6, estavam ali sentados alguns mestres da lei. Então, era gente que conhecia muito bem a lei e os profetas, né? Como eles dividiam o Antigo Testamento, a lei, Salmos e os profetas. Então não era gente que não tinha contato com as Escrituras. Mas eles não entenderam Jesus. O fato de você já ter lido a Bíblia várias vezes não quer dizer que você entenda Jesus como deveria entender. A Bíblia deles, eles conheciam muito bem, mas não era suficiente para compreender Jesus na dimensão correta. E, diante daquela situação, eles estão conversando entre si, baixinho ali, cochichando. Assim, mas como é que pode ele dizer que perdoa pecados? Ele não é um homem como nós. Só Deus pode perdoar pecados. Então ele está blasfemando, que ele está tomando o lugar de Deus. E a Bíblia diz que eles estavam arrazoando isso no coração. E quando Jesus percebe, na sua onisciência, então Jesus ele vai trazer um esclarecimento teológico para eles. E Jesus, eu creio que Jesus entende que aquela dúvida era razoável. Porque Jesus não os repreende, Jesus não fala assim, raça de víboras, como houve em outras situações. Jesus, ele trata aquela dúvida naturalmente. Uma coisa que Jesus não tem medo é das suas dúvidas espirituais. Jesus não tem medo das suas dúvidas espirituais. Sabe por quê? Jesus sabe responder adequadamente cada dúvida espiritual que surge no nosso coração. E Jesus, assim, com todo amor, todo respeito, ele vai tratar dessa questão e vai falar assim, olha, o que é mais fácil? Eu declarar que esse homem está perdoado, ou eu falar para ele se levantar, tomar o seu leito e ir embora? Humanamente falando, era mais fácil dizer que o pecado estava perdoado, porque não tinha como ter comprovação visível. Você entende? Mas aí Jesus fala assim, para tirar essa dúvida, para que vocês saibam, versículo 19, fala assim, mas para que vocês saibam, o que você não sabe, as suas dúvidas espirituais, Jesus quer que você saiba. E pode dar tempo a Jesus que ele vai trazer as respostas que você precisa, amém? Porque ele é um mestre. Ele foi chamado de Rabi. Você já viu que ele falou assim, foi para isso que eu vim, ele gostava de ensinar.
O que nós não sabemos, Jesus quer nos ensinar. E então Jesus fala assim, para que vocês não tenham mais essa dúvida, para que vocês saibam que eu posso fazer essa declaração, aí foi então que ele, no verso 11, ele disse ao paralítico, levante-se, tome o seu leito, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Então, foi para isso que eu vim, para que a dúvida espiritual que você tem, eu possa esclarecer. Amém? A melhor pessoa para esclarecer as suas dúvidas espirituais é Jesus. Porque Jesus conhece a Deus. Jesus sabe como o Pai é. Então a melhor pessoa para tirar nossas dúvidas espirituais é Jesus. E Jesus, nessa ocasião, ele não tratou... tem outro evangelista que menciona, né, discrimina esses mestres da lei, fala, escribas e fariseus estavam ali. Dessa vez ele não os tratou com dureza, mas ele os tratou com brandura. Você sabe o que incomoda mais a Jesus do seu coração? Não é a dúvida, é a incredulidade. Porque as suas dúvidas é fácil Jesus tirar, a sua incredulidade nele não. A sua incredulidade é você que decide removê-la. Jesus não pode retirar, mas as suas dúvidas ele pode esclarecer. Então o que incomoda mais a Jesus não é a minha dúvida, é a minha incredulidade, porque a minha dúvida, na verdade, é uma atitude que demonstra a minha humildade. Que demonstra que eu não me vejo como... autossuficiente, independente dele. Então, Jesus, ele fala, foi para isso que eu vim. Para sanar dúvidas espirituais e para te dar a resposta certa sobre esse assunto. E Jesus, ele veio para nos mostrar a sua autoridade. Versículo 10, ele fala assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Jesus, ele deixou bem claro, foi para isso que eu vim. E agora eu vou aproveitar essa dúvida que vocês tiveram, para que essa dúvida não continue com você. Eu vou fazer algo visível para que você saiba que eu tenho autoridade no mundo físico e espiritual. Então, vocês ficaram com dúvidas porque eu comecei pelo espiritual. Então agora eu vou para o campo que vocês têm mais facilidade, eu vou para o campo físico. Para que não haja mais essa dúvida sobre a autoridade que eu tenho, a autoridade que o Pai me concedeu, então eu vou curar o paralítico. É interessante que, naturalmente, que o paralítico, né, que não era paralítico espiritual, porque com as pernas que ele tinha, ele não conseguia andar, mas falou com seus amigos, Jesus está lá naquela casa, me leva lá. Então, espiritualmente, ele não era paralítico, você já entendeu, né? Coisas que às vezes nós temos mobilidade física, mas espiritualmente vivemos numa inércia eterna. É interessante que talvez a expectativa do paralítico e dos homens era Jesus começar pelo final, né? Jesus começar pelo final, mas Jesus sempre nos surpreende. Eu sou apaixonado por Jesus, encantado por Ele, porque é um desafio conhecê-lo a cada dia. Jesus, ele surpreendeu a todos. Ele começa pelo lado espiritual, para nos ensinar que você precisa praticar aquilo que ele falou em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não é essa satisfação própria. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e ele fala assim, e estas coisas vos serão acrescentadas. Porque ele tinha acabado de falar do alimento e da vestimenta. Ele tinha acabado de falar sobre isso. E era um momento que ele estava ensinando a muita gente, Sermão no Monte, lembra?
O livro que mostra Jesus como grande mestre, ensinando muita gente, gastando tempo para ensinar, é Mateus. Mateus é o livro dos grandes ensinamentos de Jesus. Sermão no Monte, Mateus 5, né? O sermão sobre as últimas coisas, Mateus 24, 25, acho que 26 também. Tá? João gasta um bom tempo, mas sobre o que Jesus ensinou na Santa Ceia. Jesus gastou bastante tempo na última ceia ensinando. Você tem 3 capítulos no Evangelho segundo São João, Jesus ensinando para os discípulos sobre a pessoa do Espírito Santo. Então Jesus ensinou muito. E eu gosto de ser aluno de Jesus. Eu gosto de aprender com Jesus, descobrir coisas de Deus aprendendo sobre Jesus. E Jesus, ele fala uma coisa muito importante. O mundo espiritual é regido por regras e por autoridade. Não é por sentimentos e intenções. O mundo espiritual é regido por regras e por autoridade. Então, é preciso ter autoridade para fazer, é preciso ter autoridade para agir. E para ter autoridade precisa estar constituído e precisa seguir as regras. Jesus, ele teve a autoridade delegada pelo Pai e ele seguiu todas as regras. Ele cumpriu todos os desígnios de Deus. Ele obedeceu a Deus em todos os detalhes. Então, ele tinha autoridade. Ele falou assim, para que os seus olhos vejam que eu tenho autoridade, eu vou curar o paralítico. Nós precisamos reconhecer a autoridade de Jesus para governar o nosso coração, para gerenciar a nossa vida. Nós precisamos ter a consideração com Jesus como a maior autoridade sobre a nossa vida. Nós somos ensinados a respeitar as autoridades, não é verdade? Então você sabe, quando você está num fórum, você está numa determinada situação, ou até mesmo abordado por um policial na rua, ele está ali investido de autoridade. Ele deve estar ali seguindo regras, mas a autoridade lhe foi confiada. E isso exige um respeito em contraparte. Jesus fala assim, vocês precisam reconhecer a minha autoridade. Às vezes o nosso problema é porque nós não reconhecemos a autoridade em Jesus Cristo. E quando ele fala alguma coisa, a gente fala assim, eu vou pensar. Eu vou orar um pouco sobre isso. Aí Jesus fala e nós questionamos a sua autoridade. Nós não reconhecemos a sua autoridade. Mas Jesus tinha consciência da sua autoridade e queria que aquelas pessoas que estavam ali, que não eram poucas, porque a Bíblia diz que a primeira tentativa deles foi passar pelas pessoas, entrar na casa e mostrar o paralítico para Jesus. Mas era tanta gente dentro da casa que encheu, aí abriram as janelas, abriram as portas, o pessoal do lado de fora. É assim que vai ficar os nossos reais, amém? Entupidos. Era tanta gente que eles não conseguiram. Então eles subiram no terraço, fizeram uma abertura e desceram o paralítico. Então Jesus, ele quis deixar claro para todas aquelas pessoas que estavam ali, foi para isso que eu vim. E eu preciso que vocês reconheçam a minha autoridade. Quando a gente reconhece a autoridade de alguém, a gente respeita, não é? Ontem nós reconhecemos a autoridade da Cláudia no assunto. Então nós ouvimos ela com devido respeito. Não é? Se você quer um bom dentista, então reconheça a autoridade ali, ó, do pastor Fábio. Estou dando trabalho para ele. Por quê? Eu reconheço a formação dele, os anos labutando nessa área, então eu reconheço que ele tem autoridade naquilo ali. Quem tem que ter autoridade sobre a sua vida espiritual não é ninguém mais, ninguém menos do que o Senhor Jesus. Amém? Ele é a sua autoridade mor, sua autoridade máxima. A nível de vida espiritual, ouça o que Jesus tem para falar para você. Ele é a autoridade e quer que você reconheça isso. E por último, Jesus fala assim, foi para isso que eu vim. Eu vim para operar na sua vida
para que você abençoe toda a sua família e toda a sua casa. Olha o que acontece aqui. Jesus fala para ele se levantar. Versículo 11, fala assim: levante-se, pegue a sua maca e vá para sua casa. Esse paralítico foi numa casa, foi num GA, ele tem os pecados perdoados, ele é curado fisicamente, e Jesus fala assim: agora começa o GA lá na tua casa. Vai para a tua casa, vai contar lá. É interessante aqui também que certamente que esses 4 homens não era tio, não era irmão, não era parente, possivelmente amigos. A Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmãos, né? Às vezes aquilo que a família não faz, o amigo faz por você. Por isso que nós devemos também atentar, porque a Bíblia fala sobre o bom vizinho, o valor do bom vizinho. Então, Jesus, ele perdoa, desobstrui o canal na vida deste homem, de obstrução do relacionamento dele com Deus. Ele poderia ter agora um relacionamento com Deus como nunca havia tido antes, pecados perdoados. Ele cura esse homem fisicamente, ele não tinha paralisia espiritual, agora a paralisia física ele também já não tem mais. Mas Jesus, ele é específico. Ele é específico. Falou: olha, eu te abençoei para você abençoar a sua família. Você foi perdoado e curado nesta casa para levar esse perdão e essa cura para a sua casa. Então, Jesus fala assim: foi para isso que eu vim, para que as pessoas entendam que quando elas são abençoadas, eu estou querendo que elas se tornem canal de bênção para toda a sua família, para toda a sua casa. Jesus, ele veio com essa intenção, com esse objetivo. Eu pergunto a você: você acha que Jesus faria diferença na sua casa? Eu pergunto a você: você já fez um convite formal a Jesus? Jesus, entra na minha casa. Eu quero que o Senhor faça da minha casa, que eu tenha total liberdade da minha casa. Essas casas aqui que Jesus entrou, né, e essa casa aqui nos diz a cidade, era na cidade de Cafarnaum. Jesus tinha liberdade de agir, de falar. Então, ele veio para isso. Você entendeu isso? Você compreendeu isso? Que ele quer alcançar a sua casa e a sua família, mas quem tem a chave da porta é você. É você quem abre, é você quem convida. Foi para isso que eu vim, para ensinar a você as coisas espirituais que você precisa saber sobre o Pai. Eu vim para isso. Eu sei que você não sabe. E como eu sei que você não sabe, essa é a minha missão, ensinar você. Você já fez esse convite para Jesus? Jesus, me ensina sobre o teu reino. Jesus, me ensina sobre a verdade. Jesus, me ensina sobre o caminho do céu. Jesus, me ensina a entender o que está relatado sobre ti nas Escrituras. Faça isso, porque Jesus tem prazer em receber esse seu pedido. Foi para isso que eu vim. Eu vim para que você tenha um canal de comunicação aberto com Deus. Eu vim para tirar o pecado que obstrui. Eu vim para perdoar você, para demonstrar o nosso amor e permitindo que você tenha um canal aberto com Deus. Foi para isso que eu vim. Eu vim para te oferecer aquilo que só eu posso te oferecer: perdão dos pecados. Ninguém mais pode te oferecer isso. Eu vim para te oferecer. Você quer se arrepender? Você quer ser perdoado? Eu vim para isso. Se eu vim para isso, e se a sua vontade se junta a isso,
eu quero te perdoar, e você quer ser perdoado, se arrependa, que eu perdoo você. Eu vim para isso, eu vim para que espiritualmente você seja ativo. O pecado não vai mais paralisar você. Eu venho para que você tenha disposição para orar, falar com Deus. Eu venho para que você tenha disposição de ler a Bíblia. Eu vim para que você tenha disposição para congregar, para louvar, para adorar, para que espiritualmente você não viva numa inércia, numa paralisia total. Eu vim para isso. Eu vim para que você saiba que as suas dúvidas não me assustam, suas dúvidas espirituais. Compartilhe comigo as suas dúvidas e eu vou te dar a resposta que você precisa. Cuidado para não compartilhar a sua dúvida com alguém que não seja Jesus. Você pode ter a resposta errada. Compartilhe suas dúvidas espirituais com Jesus. Jesus, como é que é isso? Jesus, me ajuda a entender esse negócio. Irmãos, quantas vezes já orei assim? Senhor, como é que é esse negócio? Me ajuda a entender. Coisas até da Escritura. Senhor, como é que é esse negócio? Um fala de um jeito, outro fala do outro. Como é que é? Né? Eu até já compartilhei aqui algumas questões assim. Então, compartilhe a sua dúvida com a pessoa certa. Jesus falou, eu vim para isso. Eu vim para que você reconheça a minha autoridade. Eu não sou mais um neste mundo. Eu tenho uma autoridade que Deus não deu a nenhum outro. Eu tenho uma autoridade que Deus não deu a nenhum outro. Só eu recebi essa autoridade, Pai, de perdoar pecados, de fazer o que só Deus pode fazer. Reconheça a minha autoridade. E eu vim para fazer de você uma bênção para toda a sua família. Você já pensou que Jesus quer que você seja um canal de bênção, de salvação para toda a sua parentela, toda a sua família consanguínea, mas toda a sua parentela? Você já parou para pensar que Jesus te alcançou para, através de você, alcançar outros? O objetivo de Jesus nunca é que você seja a finalidade última, mas é que você se torne um canal de bênçãos. Ele te abençoa para você ser um abençoador. Ele te alcança para você alcançar outros. Jesus falou assim, foi para isso que eu vim. Então, eu creio que nós podemos ficar em pé, podemos orar nesse momento. E você pode falar hoje à noite, Jesus, eu entendi para que o Senhor veio. E o Senhor veio justamente para aquilo que eu mais preciso. Amém? Eu entendi para que o Senhor veio. E o Senhor veio para as minhas necessidades mais importantes. Primeira coisa, Jesus veio para acertar a sua vida espiritual com Deus. Essa é a coisa mais importante. A coisa mais importante para Jesus não são seus problemas financeiros serem resolvidos, seus problemas conjugais serem resolvidos, seus problemas profissionais na sua empresa lá serem resolvidos. Isso para Jesus não é a prioridade. A prioridade para Jesus é resolver a sua questão espiritual. Esses outros problemas, se forem resolvidos, amém. Mas se não forem, eles não impedem de você ter uma eternidade com Deus. Mas o pecado, sim, ele impede. Então Jesus veio para resolver a questão principal. E ele mostra isso. Mas Jesus quer que você permita ele entrar na sua casa e ele quer fazer de você um agente de bênção para a sua família. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Autorize Jesus a entrar no seu lar, convide ele. Jesus, entra na minha casa. Eu quero que o Senhor use a minha casa como o Senhor usou aquelas casas naquela época. Eu quero que na minha casa, Jesus, o Senhor tenha liberdade de ensinar, perdoar e curar. Fala isso para ele. Jesus, eu quero que na minha casa o Senhor tenha liberdade de entrar, ensinar, perdoar e curar pessoas. Eu quero que o Senhor faça da minha casa uma agência dos céus, uma agência do reino dos céus. Fala para Jesus na sua oração, Jesus,
O que o Senhor tem para ensinar, eu quero aprender. Eu quero ser teu aluno número 1. Fala para Jesus na sua oração: Senhor, eu não quero ter grande mobilidade para tudo, mas a minha vida espiritual ser uma inércia eterna. Espiritualmente eu não quero ser um paralítico. Jesus, eu quero ter uma vida espiritual contigo ativa. Eu quero ser ativo na oração, quero ser ativo na leitura bíblica, eu quero ser ativo na congregação. Eu quero, Senhor. Fala isso para Ele. E fala para Ele na sua oração: reconheço a tua autoridade. Eu quero ser um canal de bênção para toda a minha família, para toda a minha casa. Amém. Nós vamos orar aqui pela Dani. Daniele? É Dani de Daniele? Amém. Daniele frequenta o GA, que nasceu na casa da Aparecida, né? E foi o primeiro GA da nossa igreja. Foi a primeira casa da nossa igreja que se abriu para viver essa experiência que Jesus, nós aprendemos com ele hoje à noite. Os primeiros líderes foram o pastor Valdirley, a pastora Simone. E aí, no outro GA, nós tivemos a necessidade de uma mudança de liderança. Assim não, é porque surgiu um outro GA em Pedra de Guaratiba. O pastor Ramiro e a Cris, que dirigiam o GA aqui no Recreio, na casa do Roberto e da Damiana, foram para lá. E nós não tínhamos quem substituísse eles. Aí pedimos o pastor Valdirley e a pastora Simone para vir para a casa do Roberto. Aí o Paulo e a Rosane, que estavam lá há bastante tempo, caíram de líderes de paraquedas, né? A princípio nós falamos com eles: não, até nós conseguimos alguém, até hoje a gente não conseguiu outra pessoa, né, Paulo e Rosane? Mas tem sido bênção, né? Tem sido bênção. E a Daniele aceitou Jesus domingo passado, ali junto com a minha esposa e outras irmãs, né? Mas o que ela fez no coração, ela está fazendo aqui diante de todos nós. Porque Jesus falou assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai que está nos céus. Não basta aceitar Jesus no coração. Jesus, eu passei um ano, Dani, aceitando Jesus no meu coração, mas era muito tímido. Aí eu não tinha coragem de levantar a mão, nem de fazer o que você e ela estão fazendo, de vir à frente. Um ano assim, eu aceitava Jesus todo domingo, todo culto. Acabava o culto, eu tinha medo de morrer, porque eu não tinha certeza da vida eterna. Mas eu só tive a certeza quando eu confessei diante de alguém mais, né? E vocês estão fazendo isso hoje à noite, tá? Vocês estão confirmando. Seu nome? Tereza. Amém. Você entendeu a mensagem? Entendeu a palavra? Entrou no seu coração, Tereza? Entendeu direitinho para que Jesus veio? Entendeu? Amém. Então nós vamos orar com vocês, a Dani e a Tereza. Eu vou ajudar vocês. Eu peço que vocês fechem os olhos e repitam a oração que eu vou fazer em voz alta, como se fosse sua oração, tá bom? O Wagner, fica aqui com a sua esposa também. O Wagner, esposo da Dani, né? Acho que todo Wagner é grande, né? O outro Wagner que não veio hoje é grandão também aqui na igreja. Já conheceu o outro Wagner? Tu vai conhecer. Quando você vê um maior que todos aqui também, é ele, tá bom? Então vamos lá, Dani e Tereza, fecha os olhos, repete em voz alta essa oração. Senhor Jesus, eu venho a Ti e eu abro meu coração para Te receber como meu Senhor, como meu Salvador. Eu reconheço que o meu pecado obstrui a minha comunicação com Deus, a minha comunhão com Deus. Mas eu entendi que foi para isso que o Senhor veio, para limpar esse canal,
para perdoar o meu pecado, me lavar com teu sangue e me dar um novo coração. Um coração que ame a Deus e tenha comunhão com Ele. Eu te peço, me perdoa, me recebe, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero ter uma vida espiritual contigo, ativa, intensa, viva. Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida e me usa para abençoar outras pessoas, para abençoar toda a minha família, toda a minha casa. Eu repito essas palavras com sinceridade. Faço dessas palavras minhas palavras e eu oro em nome de Jesus. Amém. Chega um pouquinho mais perto aqui. Eu vou orar por vocês, tá? Senhor Deus e Pai, eu te apresento a Dani, eu te apresento a Teresa. Confessar o nome do teu filho diante dos homens. Que Jesus nesta hora esteja confessando o nome delas diante de ti nos céus. Escreve o nome delas no livro da vida, que de lá jamais seja apagado. Lava elas com o sangue de Cristo. Que hoje à noite seja a experiência real de um novo nascimento. Ó Deus, que comece agora uma nova jornada para Dani e para Teresa, uma jornada com Cristo. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Teresa e Dani, só uma coisa que acontece na terra que tem festa no céu. A gente gosta de festa, sabia? A gente nazareno também, a gente gosta de festinha. Festinha de crente, né? Vocês gostam de festa? É bom, né? Salgadinho, docinho, é bom, né? Só tem uma coisa que acontece na terra que tem festa nos céus. A Bíblia diz isso, sabia? Vou falar para vocês qual era. É quando um pecador se arrepende. Você está fazendo ter festa no céu. E você também. Tá bom? Só que o céu não vai festejar sozinho. Nós vamos festejar junto com vocês. Então vira para lá para a gente festejar junto. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém, amém. Hoje houve salvação nessa casa. Amém? Glória a Deus. E em nome de Jesus, essa semente vai contaminar todos os reais. Amém? É só o começo. É só o começo. Vem mais por aí. Amém.